Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 25º encontro. Vamos ver Jesus Cristo no livro do Apocalipse de São João. Por questão de tempo eu não pude continuar, mas agora eu vou dar continuidade nessas considerações. E nós vamos então ver essa questão da cristologia. Jesus Cristo no livro do Apocalipse. O Apocalipse revela o nome de Cristo. Ele é o Verbo de Deus. Como encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Quando você pega o livro do Apocalipse, do versículo 11 a 13, diz assim: Vi então o céu aberto, apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele traz escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido de um manto embebido em sangue. Aqui se faz a referência em Cristo. E é chamado pelo nome Palavra de Deus, isto é, Verbo de Deus. Há uma referência a essa Palavra de Deus, Verbo de Deus, ao próprio Evangelho de João, que também chama o Filho de Deus de Palavra. No princípio era a Palavra, o Verbo de Deus, no princípio era o Verbo, a Palavra. O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Esse Verbo, essa Palavra, é aquela que se fez carne e habitou entre nós. Então, há uma identificação desse Verbo de Deus também com o Evangelho de João. Esta identificação é fundamental e nos faz entender todos os aspectos de Cristo no livro do Apocalipse. Ele, como palavra, como Verbo de Deus, procede eternamente de Deus. E é a verdade. Ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o fiel. É aquele que vence e triunfa na história. Ele, como palavra, o Cristo, como fiel e verdadeiro, é também o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Então, essa realidade que se refere a Jesus Cristo, palavra, o fiel, o verdadeiro, ele é o Amém, né? O princípio da criação de Deus, do Pai. Cristo é a palavra que recebe do Pai o livro selado, com os decretos, a fim de exterminar os perseguidores dos fiéis de Deus, como vimos lá já na nossa leitura do Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 a 7. Como fizeram outrora para exterminar os primogênitos dos egípcios e libertar Israel, que nós vemos lá no livro da Sabedoria, capítulo 18, ao versículo 14 e 16, que diz assim: Enquanto um silêncio profundo envolvia todas as coisas, e a noite estava pela metade, a tua palavra, isto é, o teu Verbo Todo-Poderoso, veio do alto do céu, do seu trono real. Então, a origem divina, né? Veio do alto do céu, veio do trono real, veio do Pai, como guerreiro implacável,
e se atirou sobre uma terra condenada ao extermínio. Ela trazia como espada afiada a tua ordem sem apelação. Isto é, ela parou e encheu tudo de morte. Tocava o céu e caminhava sobre a terra. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de misericórdia. Cristo, como vimos, que vem apresentado como Cordeiro imolado, o Cristo, Verbo de Deus, Palavra, é o Cordeiro imolado. Nós também já vimos na leitura, no capítulo 5º, versículo 6º, versículo 9 e versículo 12. Cristo é aquele que nos amou, nos lavou os pecados com seu sangue, nos fez um povo real, um povo régio, um povo sacerdotal para o seu Pai. Também já vimos na nossa leitura do Apocalipse, do capítulo 1, versículo 5 e 6, e do capítulo 5, versículo 10. O próprio sentido de punição se torna em Cristo uma prova de amor, que diz: eu repreendo e corrijo aqueles que amo, como nós também já vimos na leitura do capítulo 3, versículo 19. Embora no Apocalipse Cristo apareça como Rei Vingador, com as funções de juiz e justiceiro, mas também podemos ver que essa dimensão se refere à ação dele aos inimigos, enquanto aqueles que pertencem ao Cordeiro imolado, ele traz salvação. Cristo, no Apocalipse, é o Filho do Homem, como também já vimos na nossa leitura do livro do Apocalipse, do profeta Daniel, do capítulo 7, versículo 13 e versículo 26. Então, Jesus, o Cristo, é o Verbo de Deus que julga e faz guerra com justiça. Isto é, ele faz justiça. Ele exerce a justiça. No Apocalipse, do capítulo 19, ainda nós não vimos na leitura, vamos chegar lá, no versículo 11, diz que ele vem envolto em manto tinto de sangue. Então, lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, que da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. É ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, como vemos no Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. O livro do Apocalipse é um livro que dá esperança àqueles que pertencem a Cristo e são fiéis a Cristo e não se vendem por qualquer propaganda, nem por qualquer ídolo, nem mesmo os ídolos humanos que criam para si um poder que eles não têm e submetem as pessoas nesse poder falso. A besta do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro da realeza universal de Cristo. Ele é o Rei verdadeiro, isto é, César, o rei, o imperador romano, é a besta. Ele não é rei. Ele se veste daquilo que não lhe pertence. O rei autêntico é Jesus, o Cristo. No Antigo Testamento, nós sabemos que, mesmo que Israel e Judá tivessem reis, mas o rei do povo de Deus é sempre Javé. Todos os títulos que se davam ao imperador, todos aqueles títulos, a voz, a honra, o poder, a glória, esses títulos que se davam ao imperador, esses títulos não pertencem ao imperador. O imperador usurpou esses títulos para si e ele não tem direito a esses títulos. Esses títulos pertencem a Cristo.
O imperador usurpou dos títulos e por isso ele é blasfemo. Ele traz a blasfêmia. A besta que traz a blasfêmia. No Apocalipse fala explicitamente da divindade de Cristo. Ele vem designado como Deus da tradição profética. Como vemos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, 16. Isto é, ele é o Alfa, o Ômega. O Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Ômega, a última letra do alfabeto hebraico. Ele é o princípio e o fim. Como vimos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, capítulo 22, versículo 13, como também 21, versículo 6. O Cristo Jesus é o primeiro e o último, como vimos lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, no Apocalipse, capítulo 10, versículo 6. Cristo é aquele que dá a vida eterna. O único capaz de dar vida eterna. Apocalipse, capítulo 2, 7. Capítulo 2, versículo 7, versículo 10 e versículo 17. Cristo é o esposo da Jerusalém celeste, a esposa. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 a 11. O Apocalipse, assim, revela a natureza divina de Jesus. Aquele que sendo Deus, então, o Cristo sendo Deus, foi imolado, isto é, na cruz, mas está de pé, isto é, ressuscitado, ele vive. Então nós vemos essa realidade da cristologia, isto é, da profissão de fé que se faz do Cristo a partir do livro do Apocalipse. Ele é o Deus, ele participa da divindade, ele é a palavra eterna, verbo de Deus, palavra eterna. Ele é o fiel, ele é o verdadeiro. E com essa profissão de fé, o Apocalipse revela a sua própria realidade divina, a realidade divina de Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.